pessoal, estamos dando início em mais uma edição do nosso projeto IFCast Entrevista e no episódio de hoje nós estamos recebendo aqui a visita do Luan Veríssimo, que é pesquisador físico, pesquisador e egresso aqui do Instituto de Física, para conversar um pouco sobre a trajetória dele, né, como é que ele chegou ao título de doutorado e também um pouco sobre o trabalho dele de doutorado, né? Então, Luan, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Seja bem-vindo ao nosso projeto. E a gente começa a nossa entrevista, queria que você contasse um pouco assim, como é que você chegou no doutorado em física, né? O que deu na tua cabeça para ingressar nessa carreira? Bom, eu diria que desde muito novo eu sempre fui muito incentivado ao estudo, né? Fui uma criança que cresceu num bairro suburbano aqui de Maceió. Você é daqui de Maceió mesmo? Sim. Já sentiu, né? Na década de 90, um bairro bem violento. Então, na minha casa, eu tenho uma avó professora aposentada, que ela sempre incentivou muito o estudo e, claro, uma forma de também não me deixar andar nas ruas de Jacintinho, de certa forma, né? Me perder para a violência urbana, como aconteceu com muitos, né? Muitos da minha época. Então, desde muito novo, eu sempre tive essa noção, sempre tive esse incentivo muito grande da minha avó pelo estudo, mas especificamente porque física, eu diria que duas pessoas influenciaram muito nesse sentido. Um foi um tio que eu tenho, que ele sempre gostou muito de ciência, ele sempre me deu livros de ciência para ler, sempre me incentivou bastante, tanto a ouvir música, ele sempre me mostrou muita música assim, interessante, quanto estudar física em específico, ele sempre teve um interesse muito grande por física. E posteriormente, no meu ensino médio, até o primeiro ano do ensino médio eu não gostava de física. Eu tinha ciência que eu iria fazer biologia, porque eu gostava muito de biologia. Eu tinha uma certa fixação por insetos, assim, coisa de criança. Mas ainda tem ainda? Um pouco, eu ainda tenho um pouco. Mas no meu segundo ano do ensino médio, o professor Lucas, ele me mostrou a física de uma maneira que despertou muito meu interesse. Então, desde o segundo ano, eu estava decidido a fazer física ou algum curso que tivesse muita física relacionada, né? Então, o tempo passou, eu acabei então fazendo o primeiro vestibular para física licenciatura, eu passei e comecei a estudar à noite e tinha aquela ideia, né, de fazer a licenciatura para começar a trabalhar cedo, mas eu sempre ouvia minha avó falando, minha avó e esse meu tio sempre incentivando a estudar, você não precisa necessariamente trabalhar, né? Trabalhar e estudar, né? Que é um certo privilégio, você poder somente estudar. Realmente. Então, eu aproveitei desse privilégio e muito incentivo de outros professores que eu tive, como, por exemplo, o professor Van der Arley, me incentivou bastante. O professor Marcelo Felisberto foi um professor da época, de Física 1, falando, tente mudar para o bacharelado e seguir uma carreira acadêmica, porque você mostra um interesse em física, talvez mudando para o bacharelado você consiga pegar outras matérias e aprofundar um pouco mais. Daí foi quando eu mudei para o bacharelado, e o professor Fidelis, inclusive, foi meu orientador por um tempo. Depois o professor Van der Arley foi meu orientador também. E naquela época eu comecei a trabalhar com transporte, né? Como o grupo de Física Teórica especialista em transporte eletrônico, comecei a trabalhar com transporte com o professor Van der Arley, mas eu sentia dentro de mim a necessidade de fazer uma coisa diferente. Tentar fazer uma coisa diferente, e eu achava muito magnetismo. Quer dizer, você trabalhou com transporte eletrônico. Isso. Né, na graduação. Assim que eu entrei, mudei para o bacharelado. Assim que você mudou para bacharelado. Isso. Então, vamos entender aí. Você começou na licenciatura. Isso. Com a intenção de começar a trabalhar logo, cedo, né? Isso. Só que aí, por incentivo de alguns professores e tal, você migrou para o bacharelado. Isso. Você chegou a fazer outro processo seletivo ou foi edital? Foi um edital de reopção. De reopção interna, isso. Entendi. Exatamente. Aí, quando você mudou para o bacharelado, você começou a iniciação científica na área de transporte eletrônico. Isso, né? Exatamente. Perfeito. Daí, na época, eu lembro que eu até cheguei a conversar com o Van der Arley algumas ideias sobre magnetismo. E ele até falou, cara, o cara que trabalha com magnetismo aqui mesmo é o professor Marcelo, né? Tem mais experiência com magnetismo. E na época, a Jordana estava aqui como estudante de doutorado, e conversava muito com ela, e ela me incentivou, vá conversar com o Marcelo, conversa com o Marcelo. E eu muito tímido, né, sem saber como é que eu chegava para falar com o Marcelo. Mas quando eu cheguei lá, o Marcelo falou, ok, você já pagou com a matéria. Eu falei para ele e falou, beleza, tem um pós-doc aqui no grupo, o Érico estava aqui na época, o Érico Novaes, eu acho. Novaes, isso. É isso? É.
ele trabalha com micromagnetismo, ele falou, pronto, vai conversar com o Érico que sua carreira vai começar por aí. Eu conversei com o Érico me ajudou bastante. E meu trabalho de conclusão de curso, então, foi basicamente estudando o processo de formação de esquímios em nanofita de cobalto. Processo de formação de? Esquímios, são as nanopartículas magnéticas que se formam em alguns sistemas magnéticos. Ah, sim. Né? Esse foi meu trabalho. Isso é teórico? Teórico, tudo teórico, né? Como também eu sempre tive, também muito incentivado por esse meu tio, eu sempre mexi muito com computador desde muito cedo. Sim. Então eu acabei naturalmente indo para trabalhar como físico teórico computacional. Né? Daí, finalizado minha graduação, no mestrado, o Marcelo tinha um projeto ambicioso, que era mudar um pouco a direção, ia trabalhando com magnetismo, porém agora trabalhar com magnetismo quântico, né? Que é usando alguns métodos mais avançados, métodos numéricos avançados. E foi quando, nesse contexto, a UFAL trouxe para visitar o departamento de física o professor Josef Strecker, que é um especialista em magnetismo quântico. A Marcelo falou, aproveita que ele está aqui, aprenda o máximo que você puder aprender com ele. Ele é estrangeiro, né? Ele é professor da Eslováquia. Da Eslováquia. Isso, em Košice, uma cidade lá da Eslováquia. E ele foi um professor assim, fundamental no início, me ajudou bastante, assim, muito paciente, explicando tudo, passando as referências. Isso sendo mestrado, né? Isso no meu mestrado. No mestrado. Foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar mais com o tema que eu trabalho hoje, né? A parte de magnetismo quântico. E no meu mestrado a gente estudou um modelo magnético que representava um material heterobimetálico e publicamos 2 artigos relacionados a esse tipo de trabalho de mestrado, que foram publicados no período do doutorado. Né? O trabalho foi feito no mestrado, isso. Submetido no mestrado, mas publicado você já estava no doutorado. Já estava no início do doutorado. Entendi. Poucos meses que eu entrei no doutorado. Aí basicamente no meu mestrado eu fui trabalhando com isso, e no doutorado foi quando as coisas mudaram um pouco, porque eu comecei a aprofundar mais nesses métodos numéricos, e a gente viu que muita coisa que a gente fazia com magnetismo quântico se relacionava a um novo tipo de estado da matéria que era muito estudado, que eram fases topológicas. E um dos artigos que a gente trabalhou, no primeiro artigo que eu publiquei no doutorado, foi com o grupo Magnetismo, Marcelo cabeçando, a gente mostrou como caracterizava um tipo de transição no modelo específico lá, que era uma transição topológica, e começamos a aplicar, demos um nome a esse método, e aplicamos em outras cadeias de spins diferentes que tinham esse tipo de transição específica. Você fez doutorado, o doutorado foi aqui mesmo? Assim, Isso, meu mestrado foi aqui, meu doutorado foi aqui, porém, no meu segundo ano de doutorado, eu tinha cumprido já os requisitos, né, que é as matérias, o estágio de docência e a publicação. Sim. Então, abri uma chamada no PDSE, um edital nacional para você passar um tempo estudando fora, que é o doutorado sanduíche. Aí eu apliquei, mas o caminho natural era ir visitar o professor Josef, na Eslováquia. Sim. Porém, entramos em contato com um professor que não tínhamos contatos antes, que é o professor Roman Orus, que é um professor especialista nesses métodos numéricos. Foi quando eu passei nessa seleção e eu visitei o Donostia International Physics Center, o Centro Internacional de Física de Donostia, na Espanha, em São Sebastião. E passei 6 meses trabalhando com ele lá. Você ficou um tempo na Espanha, né? Isso. Aí, especificamente no País Vasco, e foram 6 meses muito importantes para mim, muito intensos. Foi quando a gente iniciou justamente um trabalho numa linha que não tínhamos aqui, que era basicamente aprender a simular sistemas quânticos abertos. Então, esse trabalho foi publicado no meu último ano de doutorado e foi muito importante para mim essa experiência. Aí, após a defesa do doutorado, em 2023, foi quando abri uma seleção para pesquisador pós-doutor nesse mesmo departamento que eu visitei, né, no PDSE. Lá na Espanha. Isso. Daí eu participei da seleção, fui selecionado. Foi? Isso. E voltei para esse mesmo departamento, trabalhando com o mesmo orientador. Isso. O Roman. Aí... Você ficou um tempo lá, não só com o doutorado sanduíche, mas também com pós-doutorado. Isso. Aí o tempo total de contrato foi de 1 ano e meio lá, e quando eu voltei para cá, pouco tempo depois eu abri uma seleção para um tipo novo de pós-doutorado, né, que é o PIPD, que abriu uma seleção interna na Universidade Federal de Alagoas, especificamente o Instituto de Física foi contemplado com uma bolsa. Daí eu fiz a seleção, passei também, e estou aqui como pesquisador pós-doutor. Você está com um pós-doutorado, né, aqui no Instituto de Física. Ah, legal. E por último, só um projeto nosso, né, que envolve o professor Marcelo, o professor Romão, o professor Josef e os professores,
foi selecionado no edital de atração e fixação de talentos do CNPq. Legal. Aí fomos pré-selecionados e agora estamos aguardando o resultado final, que sai agora em maio. Legal, muito bem, Luan, parabéns. Obrigado. Assim, para terminar a entrevista, que coisa rápida. Eu queria que o que você está pesquisando hoje, se você pudesse explicar para as pessoas em linguagem simples, o que é que você tem pesquisado hoje, atualmente? Certo, é um desafio muito grande para a comunidade científica a gente entender o comportamento da matéria a partir de uma descrição puramente quântica. Sim. A gente tem uma limitação na teoria. Primeiro, não dispomos de ferramentas para resolver esses problemas analiticamente. Eu digo, fazendo conta na mão, né? E mesmo usando os computadores, mesmo numericamente, a própria teoria, existe uma barreira que nos impede de conseguir simular um material com tantas partículas, tantos elétrons. Né? Sim. Né? Então, existem alguns métodos que a gente consegue driblar essa barreira, que consegue aplicar especificamente em modelos quânticos de baixa dimensionalidade. Sim. Ou seja, modelos quânticos de uma dimensão, materiais, né, de baixa dimensão. Então, a ideia, basicamente, da minha pesquisa é usar esse tipo de métodos específicos, numéricos, que envolve, basicamente, informação quântica, mecânica quântica e teoria da informação, para conseguir, de maneira efetiva, eficiente, simular esses materiais. Uhum. Então, a gente consegue simular os materiais, quais fases quânticas aparecem nesses materiais, Sim. os tipos de transições de fase, caracterizar isso tudo, né? Usando computação clássica, né? Porque o potencial para a gente conseguir simular esse tipo de material no futuro é usando computação quântica, né? No futuro. Mas no momento, usando computação clássica, o nosso grupo de pesquisa utiliza dos métodos mais modernos para poder simular eficientemente esses modelos quânticos. Beleza, Luan. Muito bem. Obrigado pelos esclarecimentos e com isso a gente encerra a nossa entrevista de hoje. E agradeço a vocês que ficaram até o final, assistiram, e até o próximo IFCast Entrevista. Valeu!